Glória a Deus, a paz de Cristo, amém? Aleluia. Sempre motivo de alegria, podeis assentar, sempre motivo de alegria. Venho lá de Guaba Grande, a gente tem essa história aqui. Sou do Ministério Fé para Todos, atualmente à frente de uma pequena congregação no bairro Parque dos Desejos, e nós ficamos sempre alegres de ter a oportunidade de vir aqui, mais uma vez compartilhar daquilo que Deus tem nos dado com os irmãos. Amém? Queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Vamos ali no capítulo 8 e vamos ler a partir do verso 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 26. Mas desde já eu digo para você não fechar a Bíblia não, deixa aberto que a gente vai falar um pouquinho também de antes, do que está acontecendo nessa passagem. Amém? Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Diz o texto: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago se afogar. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Só até aí, curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Clamamos a Ti, bom Deus, que o Senhor, e não nós, Senhor, venhamos a completar, Deus, tudo isso que Tu tens para nos ensinar nessa noite, meu Pai. Te peço, bom Deus, que o Senhor fale alto, fale claro, Senhor. Não nos deixe, Senhor, com dúvidas, Senhor, ou com qualquer dificuldade de entendimento, meu Pai. Antes, ministra, Senhor, em nossos corações, edifica-nos, alimenta-nos, Pai, para que não saiamos daqui do modo como entramos, Senhor, mas que venhamos a sair nutridos, fortalecidos, capacitados, Senhor, para cumprir o Teu ID e fazer a Tua vontade, meu Pai. Assim te oro, desde já grato, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém?
Nós estamos aqui numa passagem que não dá para mim entrar direto nela sem falar um pouquinho para você do que aconteceu antes. Até porque essa passagem ela fecha, no meu entendimento, um arco que começou lá no capítulo 7, a partir do verso 36, quando uma pecadora ungiu os pés de Jesus. Primeiro ponto, só para a gente começar, é sempre bom, nós estamos no Evangelho segundo Lucas. Lucas é o único escritor, autor é Deus, né? Mas o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas era grego. Lucas, ele não andou com Jesus, mas Lucas era fruto do evangelismo do apóstolo Paulo. E Lucas, ele se deu uma missão que foi investigar, se você for lá no primeiro capítulo, vai dizer, investigar acuradamente. Acurar quer dizer minuciosamente. Ele pesquisou, ele buscou, ele quis saber de tudo que havia acontecido no período do Senhor Jesus. E ele traz um evangelho que, na minha opinião, é o evangelho mais evangelístico que temos, aquele que melhor nos conduz à percepção de quem de fato é o Senhor Jesus, de quem nós estamos tratando, o nosso Salvador, aquele que veio, aquele que João vai dizer que é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. E Lucas, ele nos traz uma sequência aqui que é muito interessante e serve muito para tanto aquele que já é hoje já convertido, aquele que já entregou a sua vida diante do altar do Senhor, quanto para aquele que ainda está conhecendo a Cristo. Como disse, a história começou lá no capítulo 7, e onde nós vimos uma mulher, e esse texto é exclusivo do Evangelho de Lucas. Uma mulher, ela vai entrar e vai lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugá-lo com seus cabelos. E um fariseu, ele vai basicamente questionar Jesus, tipo, se soubesse quem é essa mulher, não permitiria. Mas Jesus, ele vai entregar uma lição muito poderosa para esse fariseu e, claro, para todos que estão presentes, que ele vai dizer: a quem muito é perdoado, muito se ama. Aquela mulher que era pecadora, Jesus vai chegar ao final, ali no verso 48 do capítulo 7, vai dizer: então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E ele antes já havia dito: a quem muito é perdoado, muito há de amar. Ele encerra esse capítulo 7 com uma perguntinha que vai percorrer meio que à frente: quem é este que até pecados perdoa? Entramos no capítulo 8 e nós vamos ter Jesus explicando toda uma parábola, a parábola do semeador, ali ele dando aquela instrução não somente do que ele estava dizendo, mas porque ele o falava em parábolas. Ele mostra que era para aqueles que ouvindo não entendessem, vendo não percebessem, mas isso era para que aqueles que o seguiam, aqueles que eram seus discípulos, viessem a ele para desfrutar de um maior entendimento, de uma maior profundidade, e esses sempre encontrariam nele uma fonte inesgotável de saber e orientação. Esses mesmos discípulos que ali estão aprendendo, maravilhados, impactados, que viram Jesus perdoar aquela pecadora, em dado momento, tipo Jesus falando: pronto, eu já dei o curso teórico, agora vamos para o curso prático. Agora eu já expliquei a teoria para vocês, agora vamos para a prática. E Jesus vai dizer para ele: entremos no barco e passemos para o outro lado. E aí sim os discípulos fazem, os discípulos entram naquele barco, né? Motivados, animados. O próprio Senhor Jesus com eles naquele barco falou: vamos para o outro lado. E eu penso muito nisso hoje, porque eu não vejo diferença, porque muita gente acha que porque o Senhor Jesus falou para mim, para você, vai, faça isso, vai, faça aquilo, nós achamos que será céu de brigadeiro, que será tudo mar de rosas, tudo muito tranquilo. E o que os discípulos encontram, na verdade, é uma terrível tempestade, como mesmo os mais experientes nunca viram, ao ponto de se desesperarem e acordarem o Senhor Jesus, que dormia no barco, falando: Senhor, queres que pereçamos?
E Jesus vai levantar, vai acalmar a tempestade, vai aquietar o mar, e vai falar: homens de pequena fé. E eles vão, como perguntaram, quem é esse que perdoa pecados? Agora vão perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E ao desembarcarem, aí vem, eu e você às vezes, passamos por tempestades, lutas, oh meu Deus, os ventos da vida às vezes são fortes e contrários, parecem que vão realmente nos naufragar, não é? Aí a gente, quando chega em algum lugar, fala: ufa, agora nós chegamos, Jesus mandou a gente atravessar o lago, agora o negócio vai ficar bom. E aí, assim que eles botam os pés das margens, eis que chega um homem endemoniado por uma legião de demônios, um homem que nem grilhões eram colocados conseguiam contê-lo, um homem que era o desespero daquela comunidade toda, um homem que estava nu, um homem que andava pelos sepulcros, ou seja, imundo, um homem assustador. Esse vem ao encontro deles e manifesto. Você não vai ouvir sequer os discípulos abrirem a boca. Alguns vão dizer que eles estavam arrasados ainda por conta da própria tempestade que pegaram para chegar ali, porque não é fácil. Eles viram, como a gente diz às vezes, viram a vida passar diante dos seus olhos. E quando eles acham que a coisa vai ser mais fácil, eis que vem um desafio ainda maior. Mas o fato é que Jesus vai a este lugar, e ali não é terra de judeus, ali ele está em Decápolis, são 10 pequenas cidades, que como o texto diz, ali na fronteira da Galileia. Essas cidades, elas não fazem parte do território de Israel, elas são povos estrangeiros, ou seja, eles já estão ali meio constrangidos, saímos da nossa terra, o que o Messias, o que o Mestre está fazendo num lugar como esse demônio ainda vai reconhecer que de fato ele é o Filho de Deus. E ao chegar lá, nós vimos na história, somente esse homem vai encontrar com Jesus. A cidade, que depois vem ao seu encontro, o que vai fazer é: vai embora, você é assustador, você não é o que nós queremos, vai embora daqui. E nós vimos que ele vai entrar no barquinho e vai embora. E aí a gente para e olha para trás e vai entender que o ciclo que começou lá naquela mulher que ungiu os seus pés, a quem muito é perdoado, muito se ama, a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Nós vemos que Jesus, ele vai atravessar uma tempestade, ele vai atravessar o mar, ele vai atravessar fronteiras para encontrar aquele homem que era desprezado por todos, ouso dizer, aquele homem que era odiado por todos, aquele homem que era alvo de desprezo de toda a sua comunidade, fosse da família, fosse da circunvizinhança, era algo que eles queriam mais que sumisse. Se ele estava vivendo lá nos sepulcros, que bom, que morra por lá. E talvez ele próprio realmente já estivesse na mão dos demônios, porque ele não tinha mais nada. A vida dele já havia acabado, a vida dele já estava decretado o seu fim. Mas sem que ele soubesse, sem que ele entendesse, sem que ele percebesse, Deus estava mais perto do que ele podia supor. O Senhor não o desprezava, o Senhor não o esquecia dele. Ele não era alguém desprezado pelo Senhor. E aí nós vemos 3 momentos específicos aqui dentro dessa pequena história, que vão, como eu disse, trazer um senso prático de muita coisa que é falada em teoria. É muito fácil, Jesus mesmo vai dizer isso, em dado momento, quando ele estava ministrando em uma casa, e aí um grupo de amigos coloca diante dele um paralítico, e nessa casa ele estava cercado por fariseus,
E quando aquele paralítico desce diante dele, os amigos abrem o telhado, fazem descer o homem diante de Jesus. Jesus vai olhar, conhecendo o coração dos que ali estavam, vai dizer: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí todos vão enlouquecer, vão falar: quem é esse que está perdoando pecado? Só há um que perdoa pecados, e esse é Deus. E aí Jesus, isso, conhecendo ali o coração dos pensamentos dele, vai falar: então, o que é mais fácil falar? Estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? E aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade nos céus e na terra, levanta-te e anda, pega teu leito e vai. E ali, aqueles homens são tomados e ficam impactados, porque o fato é, Jesus é Deus manifesto homem, é a graça que cruzou a glória dos céus, que cruzou os mares, as tempestades, as guerras, as lutas, os choros, os séculos, e ainda hoje vem atrás do que estava perdido, do que era escravo do pecado, do que era maldito. Jesus, ele não encontrou dificuldades que o impedissem de vir em busca daquele que ele ama, daquele que ele escolheu amar quando ainda era inimigo de Deus. Nós, que enquanto no mundo pecadores somos, nós outrora, quando não o conhecíamos, como esse endemoniado, um dia fomos alcançados, não porque tivéssemos qualquer mérito em nós, não porque em algum momento fomos bonzinhos e agradamos e fizemos alguma coisa, cumprimos algum ritual, fizemos alguma prática, nada disso. Nós fomos alcançados por graça, favor imerecido. Ele não lançou sobre nós aquilo que nós de fato mereceríamos. Jesus, ele é a resposta ao pecado. Há uma frase de um teólogo chamado John Owen, antigo. Ele diz que se houvesse apenas uma alma a ser salva, ainda assim Cristo teria vindo e morrido por ela. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que eu e você entendemos o que é essa graça? Será que eu e você conseguimos entender o que de fato é o mover e o agir de Deus? Porque se nós não entendermos isso, agiremos ou como aquele povo que, não entendendo o que foi aquilo, que loucura foi aquela, a manada de porcos foi destruída. Meu Deus, aquele demoniado ali ainda está vivo, meu Deus, agora ele está bom, não estou entendendo nada. E o que eles fazem por não entender nada? Eles se assustam e falam: Jesus, vai embora daqui, eu não quero isso para mim, não, isso aí é loucura, não quero saber dessas coisas, não. Tem muita gente aí fora que está fazendo isso ainda. Quando você tenta falar de pecado, quando você tenta falar de inferno, quando você tenta falar de condenação, porque o final de uma vida sem Jesus é um inferno. O final de uma vida sem Jesus é um inferno. Mas todo aquele cuja palavra de Deus encontrou solo fértil, se você voltar na parábola do semeador aqui, encontrou solo fértil, criou raízes e brotou, a fé nasceu, o Espírito
Espírito Santo falou em meu e seu coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E através desse mover sobrenatural de Deus, que vem ao homem, através da sua palavra, através da boa nova, através do evangelho. Quando nós somos alcançados por essa palavra, nós somos salvos. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, encontramos salvação em Cristo Jesus. O segundo ponto é quando nós olhamos para esse endemoniado e às vezes ele parece tão terrível, tão diferente de mim, tão diferente de você, né? Nem ele tinha uma legião ali, não dá nem para saber quantos eram. Alguns vão considerar um comparativo com legião de soldados, vão dizer, ele tinha 6.000 demônios, mas o texto aqui não dá a entender quantitativo, mas fala em muitos, e ao ponto que esses muitos vão tomar uma manada. Quantos tinham ali naquela manada? Muitos. O fato é que ele andava sujo, ele não tinha nem casa, ele não tinha nem roupa, ele dormia nos sepulcros, dormia nos cemitérios, nos jazigos ali. Era algo terrível, horroroso de se ver. Tentavam contê-lo, né, prendê-lo, porque ele era uma ameaça a todos, era como um louco. Embora a Bíblia trate diferentemente, né? Louco a Bíblia chama de lunático. Mas aqui ele era como se fosse, ele era uma ameaça para todos. E aí eu e você falamos, não, mas eu não sou assim não, eu nunca fui assim não, né? Nunca fui assim não. Você que pensa. Você que pensa. É quando a gente tenta explicar que não tem pecadinho, pecadão. Quando você não está em Cristo, o que Deus vê olhando para mim e para você, se nós não temos o sangue do Cordeiro que nos lava e nos redime de todo pecado, que faz de nós vestiduras brancas, quando o Senhor olha para a humanidade, o que Ele vê é uma humanidade caída, destituída de toda a glória, porque todos pecamos e destituídos estamos. Nunca fomos bons, irmãos. Tem gente que acha que a gente nasce bom e vai estragando com o tempo. Não, a gente já nasce fruta podre, irmão. A gente não nasce bom, não. A gente não nasce bom, não. A gente nasce em pecado. É igual a gente tem que ensinar. A gente tem crianças pequenas, né? E a gente se esforça para ensinar as crianças o que é certo. Porque se você deixar ela, o errado ela já vai fazer. A criança vai bater no outro, a criança vai enfiar o dedo na tomada, a criança ela vai comer o que não deve, o errado ela vai fazer. A gente tem que se esforçar para ensinar o que é bom, porque não é o nosso eu natural. O eu natural, o homem natural, diante dos olhos do Senhor, é como este endemoniado, escravo dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das nossas vontades, achando convictamente que viemos a esse mundo para sermos felizes, que viemos a esse mundo, que esse mundo todo foi criado para o nosso deleite, para o nosso prazer. E quão errado nós estamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que existe foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe foi criado existiria. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Fora dele, nada há. Muitas das vezes nós temos dificuldades em nos assemelharmos ou nos vermos semelhantes a esse endemoniado, a essa pessoa tão desprezível, tão feia, porque às vezes nós olhamos uns para os outros, vendo o quesito de moda, a aparência, né? Lembrando, e eu acho isso muito interessante quando você olha a própria história da humanidade, né? Se você pega aí
na Idade Média, você vai ver pessoas se portando com determinados trajes, aí passa um pouquinho o tempo, já vai estar outra aparência, e aí se você vai em determinados povos, determinadas culturas, coisas que você vai falar, nossa, que feio, que bonito, aos nossos olhos, tudo é muito relativo, tudo é muito vago, nós olhamos e avaliamos, a partir de nós mesmos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que queremos fazer ou queremos para nós. Mas Deus é perfeito, Deus é justiça, Deus é santíssimo, o padrão dele é altíssimo, só há um que alcança esse padrão, só há um que é perfeito e diante de Deus assiste, é o Senhor Jesus, o Filho amado. Se não é por Ele, eu e você, diante dos olhos de Deus, somos idênticos a esse coitado, a esse demônio aqui, onde realmente não temos nada que de belezura, não temos nada que agrade, nada que possa agradar ao Senhor. Mas felizmente, assim como esse homem, tão sem mérito, tão sofrido, tão perdido, tão angustiado, tão sem esperança, um dia foi alcançado, um dia, em meio ao seu dia mais trevoso, quando ele talvez achasse que não havia mais escapatória, não tinha mais jeito, mas um dia, a palavra de Deus chegou até ele, porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é aquele que se esvaziou da sua glória e veio até nós. Da mesma forma que hoje esta palavra alcança cada um de nós. Eu penso e volto a chamar a atenção os discípulos que estavam saindo para a sua primeira aula prática, os discípulos que até então estavam se deleitando em sentar na praça, né, e ouvirem o mestre, né, falar belas palavras, dizer coisas bonitas, palavras de sabedoria, palavras de bom ânimo. Eles estavam ali muito felizes com isso, que coisa maravilhosa. Mas um dia Jesus pegou eles e levou para fora do parquinho, né? Vamos ali na vida real, ali só um instantinho, porque vocês ainda não estão prontos não, mas eu vou mostrar um pouquinho do que vocês vão encarar nesse mundão de meu Deus. E aí ele leva os apóstolos com ele, para encarar uma tempestade que parecia que ia matá-los, para encarar um demônio que ninguém conseguia conter, para lidar com uma cidade inteira que os despreza e os manda embora. Eles não tinham palavras, eles não sabiam nem como se manifestar, eles não sabiam nem o que dizer. Em silêncio chegaram, em silêncio partiram. Eles não sumiram do barco, eles estavam no mesmo barco. Volto a dizer, Lucas, quando ele traz esse tipo de história para mim e para você, Lucas, ele foi impactado por essas histórias. Lucas, diferente dos apóstolos, ele não estava naquele barquinho. Lucas conheceu essa história como eu e você estamos conhecendo, através da palavra de Deus, através da mensagem, através da pregação dos que conheceram. E do mesmo modo que Lucas foi impactado, ele leva essa história adiante para que essa história continue sendo uma história de poder. Porque esse é o poder de Deus, o Evangelho. Eu vejo muita gente falando e querendo poder de Deus, poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho para salvar o perdido. Deus, Ele não vê circunstâncias, Ele não vê obstáculos, Ele não conhece impossíveis.
Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que é, vamos dizer assim, um dos maiores escritores do Novo Testamento. O que mais escreveu em palavras é Lucas. Depois de volume de palavras, é Paulo, que escreveu muitas cartas. Paulo, no início de sua vida, né, citada na Bíblia, ele é comparado a um animal selvagem, de tal modo que ele perseguia os cristãos. Mas Deus o alcançou e transformou. Deus, através do seu evangelho, ele não faz um pequeno reparo, ele não coloca um curativo, ele não dá uma costurada no tecido velho, ele faz nova criatura, ele sepulta aquele velho homem, aquela velha pessoa, aquela velha criatura, ela morre, e uma nova nasce em seu lugar, redimida, como nós lemos aqui, quando o povo volta, né, e encontra aquele de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, em algumas traduções, assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus é o meu lugar, é o seu lugar, é diante do nosso mestre, é diante daquele que nos salvou, é aquele que eu amo, é aquele que muito perdoou, é aquele que não me deixou perecer, é aquele que estendeu a sua mão quando eu ainda era imundo, quando eu ainda era um pecador inimigo de Deus, ele estendeu a sua mão para mim. É isso o evangelho, é o evangelho que eu e você pregamos, é o evangelho que fala não somente de uma breve esperança, mas de uma esperança eterna, uma esperança que vem para transformar, uma esperança que vem para recrutar. E é interessante que a mesma graça que nos alcança e salva é justamente a mesma que também nos comissiona, que nos envia. Nós vimos aqui ao final da história que aquele homem, vendo que a cidade despedia Jesus, ele vai a Jesus e fala: eu quero ir junto, me leva também, eu quero ficar com o Senhor. Mas Jesus tinha planos diferentes e propósitos muito distintos para ele. Jesus vai falar para ele: olha só, volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. E o texto ainda diz que ele então saiu anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E aí às vezes eu vejo uns testemunhos das pessoas falando: não, porque quando eu era feiticeiro, porque quando eu estava no mundo, que eu tinha, que eu acontecia, que eu fazia, e aí Jesus me salvou, glória a Deus, amém, irmãos, fim de mensagem. Aí você fala: ué, não entendi. Esse homem não teve talvez contato com Jesus, supondo otimistamente algumas horas, mas o fato é que ele viu muitas coisas que Deus fez por ele. Eu volto a lembrar, ele ainda não tinha casa, ele morava nos sepulcros, ele ganhou roupas do Senhor Jesus, porque ele próprio já não tinha mais roupas, ele provavelmente, aí eu já estou especulando e supondo, ele provavelmente recebeu pão, talvez um peixe, talvez um pouco de água, das mãos do próprio Senhor Jesus, que o alimentou para que ele pudesse seguir viagem. Mas ele mesmo não tinha nem aonde vai comer novamente, aonde ele vai deitar a cabeça dele, o que ele vai fazer da vida dele, mas ele estava no seu juízo perfeito, ele estava são, ele tinha a paz que excede todo entendimento, ele tinha Deus em seu coração, e ele não cessava de anunciar as boas novas de salvação.
para encerrarmos, só para você não esquecer, lembre-se que aqui nós vimos duas reações bastante contrastantes. Nós vimos o endemoniado, que como fazendo referência àquela mulher pecadora lá do capítulo 7, né, a quem muito foi perdoado, muito ama. Nós vemos esse demoniado ser muito perdoado, muito liberto e muito amando a Cristo. Por outro lado, nós vimos a população daquele lugar que, não se achando necessitada de salvação, de libertação, não achando necessário um Messias ou um Salvador, muito pelo contrário, que loucura, Jesus destruiu a fonte de renda deles, que era o comércio daqueles porcos, fez uma bagunça na vida deles. Não gostamos disso não, Jesus, você é assustador, sai daqui. Os habitantes daquele lugar desprezaram a Ele. E aí eu te chamo a atenção, porque eu e você, eu venho de uma igreja missionária, a gente faz várias viagens, né? Graças a Deus, a maioria delas, ou quase a totalidade delas, nós tivemos muitas conversões na hora da pregação do Evangelho, louvado seja Deus. Mas aqui me chama a atenção o seguinte: nós temos Jesus pregando, nós temos os apóstolos com Ele, e nós vemos Jesus conseguindo só uma almazinha. Só uma almazinha. E ainda teve que sair antes que desse confusão. O próprio Deus, a manifestação da graça divina, Ele vai e Ele só conseguiu uma almazinha. Mas ao conseguir essa uma almazinha, Ele diz para ela: então, eu estou indo, mas você fica e anuncia tudo que Deus fez por ti. Ainda que ao nosso redor muitos estejam rejeitando o próprio Senhor Jesus, estejam rejeitando a sua palavra, nós, os que cremos, os que permanecemos, os que ainda aqui estamos, prosseguimos e perseveramos em prosseguir, anunciando a boa nova de salvação. O poder do Evangelho é maior do que qualquer abismo, mais profundo que qualquer pecado e mais forte que qualquer demônio. O mesmo Cristo que libertou o Geraseno ainda atravessa mares, tempestades e séculos para buscar e salvar o perdido. E quando encontra, faz-se sentar aos seus pés, vestido, são e restaurado a comunhão com Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra em nossos corações, e desde já eu agradeço a oportunidade em Cristo Jesus. Amém?